e que, desta feita, vamos proceder à audição da Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas no âmbito da transposição da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Começo por agradecer aos senhores da Apritel a disponibilidade para estarem aqui presentes. Já tiveram a amabilidade de nos enviar um parecer escrito, bastante completo, e que agradecemos, e que esta audição destina-se essencialmente a aprofundar alguns aspectos desse parecer e da vossa posição conjunta, que as senhoras e os senhores deputados queiram aprofundar, e também, eventualmente, para que possam aditar alguma coisa àquilo que já escreveram e que, inclusive, resultante de todos os outros pareceres que, entretanto, foram publicados e que, naturalmente, pode implicar algum aditamento a todas as outras entidades. A grelha já sabem qual é e, portanto, vou de imediato passar a palavra, julgo ao Sr. Presidente, meu querido amigo, tenho muito gosto em que esteja aqui connosco, é um gosto particular, enfim, mas não posso deixar de expressar, o nosso antigo colega, Pedro Mota Soares, e vou-lhe passar a palavra e tem no máximo 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, que será com certeza muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós é que queremos, como é óbvio, agradecer muito à Comissão de Cultura e de Comunicação a oportunidade que nos dão de podermos apresentar de uma forma um bocadinho mais detalhada a nossa posição relativamente a esta diretiva, que é uma diretiva tão relevante. E, se me permitisse, Sr. Presidente, eu queria cumprimentar, como é óbvio, todas as senhoras e todos os senhores deputados, mas, se me permitisse, gostava de lhe fazer aqui um cumprimento também especial, não só enquanto representante da Apritel, mas também do ponto de vista pessoal. A Sra. Presidente sabe que é uma pessoa que eu admiro muito pela sua capacidade de intervenção, pela sua resiliência, pelas suas qualidades políticas e pessoais e humanas, e não queria deixar de o dizer aqui hoje e não queria deixar de o reconhecer aqui hoje. Só dar uma nota que na delegação da Apritel estão presentes vários operadores, a Altice, a Mel, a Oninovo e a Vodafone, que constituem também, e a nós, como é óbvio, peço desculpa, que constituem, como é óbvio, aqui também a delegação da própria Apritel, e nós, para tentarmos agilizar um bocadinho a própria intervenção, preparámos uma pequena apresentação que penso que está mais fácil, penso que já foi bem distribuída por todas as senhoras e pelos senhores deputados, um bocadinho para ajudar também aqui a podermos ser mais precisos. E nós tentámos evocar essencialmente 6 pontos que nos parecem muito relevantes. O primeiro ponto é o ponto da equidade concorrencial. Num mercado, como é que todos os operadores conseguem competir de forma equitativa. Isso parece-nos um ponto muito relevante, que aliás é bastante detalhado nesta mesma diretiva. Depois temos um segundo ponto, que para nós também é uma questão muito relevante, que é a questão das cotas de produção, que também tem algumas novidades também no âmbito desta diretiva. O terceiro ponto é o ponto das obrigações de investimento em cinema e audiovisuais. O quarto ponto é um ponto que não é novo no ordenamento jurídico português, mas há aqui alterações que têm significado relativamente às plataformas de partilha de vídeos e os operadores nacionais, como é que os operadores nacionais se colocam perante esta matéria. Um quinto ponto é um ponto muito relevante sobre a acessibilidade e proteção dos menores, como é que garantimos essa mesma proteção, e depois aqui outros temas também que gostávamos de trazer. Relativamente à questão da equidade concorrencial, para nós é muito relevante garantir que esta equidade não é só uma equidade garantida entre serviços de programa, vulgos canais de televisão, e os serviços audiovisuais a pedido, que normalmente se chamam Video On Demand, VODs, não é só a equidade entre estes dois players, é também a equidade entre operadores nacionais e operadores estrangeiros que operam em Portugal sob jurisdição de outros Estados. E o que nós entendemos é que, falando nomeadamente de assinantes, falando de receitas que acontecem em solo português, deve haver um level playing field. Nós temos de conseguir encontrar aqui formas de equilibrar e garantir que todos têm as mesmas responsabilidades, todos têm as mesmas obrigações e, nesse sentido, parece-nos que é muito relevante
garantir que não há um tratamento diferenciado entre prestadores que são prestadores nacionais e prestadores que, sendo estrangeiros, operam em Portugal sob a jurisdição de um outro Estado. Claro que no âmbito comunitário isso pode acontecer. O que nos parece muito relevante mesmo é garantir que há uma equidade e parece-nos que, nesse sentido, a proposta de lei não impõe a estes prestadores algumas obrigações que, do nosso ponto de vista, seriam importantes. Por exemplo, registro ou declaração de receitas e assinantes junto da entidade reguladora da comunicação social, a ERC, que também penso que refere isso relativamente no seu parecer. Depois também há uma coisa que é importante, a equidade também tem de significar que há questões diferenciadas. Nós não podemos aplicar aos serviços audiovisuais a pedido todas as regras que se aplicam aos canais, porque há coisas que são distintas. Por exemplo, uma das matérias que está aqui prevista na revisão da Lei da Televisão, no seu artigo 27, é, por exemplo, um conjunto de obrigações que têm de ser garantidas e que neste momento não estão a ser totalmente garantidas, nomeadamente sobre canais que estão a operar em Portugal sob jurisdição estrangeira, e isso acontece hoje muito. Quando nós vemos, por exemplo, as obrigações que operadores portugueses têm, e bem, que estão previstas na lei de respeitar a emissão de determinados conteúdos que podem afetar de uma forma mais direta jovens ou adolescentes, que só podem ser feitos a partir de uma certa hora, das 22h30 até às 6 da manhã, nos termos da lei da TV, percebemos que outros canais que estão a operar em Portugal, sob jurisdição estrangeira, desleixam-se um bocadinho no cumprimento dessas obrigações e depois a imposição das obrigações legais torna-se difícil. Aliás, uma das matérias que nós chamamos aqui bastante também a atenção neste mesmo domínio é exatamente que a proposta de lei não contempla mecanismos que permitam assegurar efetivamente o cumprimento das medidas previstas para os prestadores que não estão sob jurisdição nacional, e é uma coisa que nos preocupa. Depois, num segundo tema, que é o tema das cotas de produção, mantêm-se aqui as obrigações relativamente às cotas de produção, com uma diferença que entendemos que é uma diferença importante, que é a diferença de obrigar os video on demand a também respeitarem estas mesmas cotas. Estas obrigações também, nesse sentido, relativamente à sua dimensão, não foram alteradas também nesse mesmo sentido, e parece-nos também importante que, em alguns casos, possa haver aqui também uma diferenciação relativamente à dispensa por alguns operadores que se dirigem a públicos muito específicos e isso é permitido nos termos da diretiva, de serem excepcionados da aplicação desta norma. Para nós, o que nos parece muito relevante também aqui sobre esta matéria dizer é que temos de garantir a equidade concorrencial, não só do ponto de vista dos level playing fields, mas também do ponto de vista da disponibilização também destes mesmos conteúdos. Parece-nos que é uma matéria importante relativamente à aplicação desta cota de 30%, que deve ser lida nos termos do que está estabelecido nesta diretiva do AVMS, que é relativamente aos video on demand, dar algum prazo de adaptação relativamente ao cumprimento destas mesmas cotas, porque, em sentido contrário, pode acontecer uma coisa que é haver uma diminuição do catálogo. Há duas formas de tentar encontrar este limite de 30%, aumentar a cota de produção europeia, mas também pode acontecer, em sentido contrário, de diminuição do catálogo. E isso entendemos que não seria certamente positivo e, por isso mesmo, o que propomos também aqui é poder haver aqui alguma dilação no tempo da aplicação desta matéria relativamente aos video on demand. Depois, uma outra dimensão que para nós é bastante relevante, como terceiro ponto, é a definição do que é que devem ser considerados como proveitos relevantes. A diretiva tem aqui algumas inovações relativamente aos escalões de investimento. Tem uma nota que para nós é mesmo muito relevante, que é a aplicação a todos os operadores, quer estejam sob jurisdição nacional, quer estejam sob jurisdição de outros Estados, da imposição destas mesmas obrigações. Isso parece-nos ser bastante relevante, aliás, é mesmo um dos temas centrais desta diretiva, mas, do nosso ponto de vista também, é importante clarificar o que é que se entende aqui como proveito relevante. Esta dimensão deve ser aqui, de facto, um bocadinho clarificada. Há alguns conceitos que são conceitos muito indeterminados e que poderão depois, no futuro, trazer dificuldades de aplicação da própria legislação. Por exemplo, quando se diz que prestadores que visem audiências ou prestadores que dirijam ofertas comerciais ao público no território nacional, era importante, se calhar, densificar um bocadinho estes mesmos conceitos. E depois, mais uma das matérias também que nos preocupa, que é exatamente a dimensão de garantir a aplicação, dar
neste caso depois às autoridades portuguesas, a capacidade de realmente garantirem que se aplicam estas mesmas normas, e isso também é uma matéria que tenho visto com bastante preocupação por parte também de outros parceiros, nomeadamente no parecer da ERC. Um quarto ponto para nós também bastante relevante é o ponto das plataformas de partilha de vídeos. É importante nós referirmos que nas plataformas de partilha de vídeo, ao contrário do que às vezes se diz, não é verdade que não haja nenhuma regulação sobre esta matéria. O Decreto-Lei 7 de 2004 já regula, de facto, esta matéria. Aliás, o legislador teve aqui a atenção de deixar uma parte significativa deste diploma em vigor e, portanto, parece-nos que já há aqui alguma regulamentação. Há, contudo, aqui duas questões que eu gostava bastante de chamar a atenção. A primeira tem a ver com uma dimensão de custos. Esta dimensão de introduzir aqui um conjunto de filtros, introduzir aqui um conjunto de matérias para diminuir e conseguir cumprir a legislação, podem ter um impacto financeiro muito significativo. E, portanto, é importante para nós, também nesse sentido, olhar para os custos associados aos investimentos, que são investimentos bastante avultados, até porque isso pode ter uma consequência no mercado português. As plataformas portuguesas são plataformas, quando nós comparamos do ponto de vista internacional, são plataformas de pequena dimensão, portanto, não se podem comparar aos grandes gigantes que estão presentes em todo o mundo. São plataformas que, nesse sentido, têm muita dificuldade de poder implementar matérias como estas e isso pode ter, como é óbvio aqui também, um efeito que seria um efeito bastante pernicioso. Depois, é importante também garantir que há uma definição correta do que são entendidos como serviços de plataforma de partilha de vídeos, tendo em conta até os próprios critérios que a Comissão Europeia tem vindo a estabelecer, e há várias disposições comunitárias relevantes sobre esta mesma matéria, por exemplo, matérias que sejam dirigidas a públicos muito específicos, plataformas que são dirigidas a públicos muito específicos, não devem cair debaixo desta mesma norma, porque isso seria completamente impraticável e, portanto, levariam até ao encerramento dessas mesmas plataformas. Um quarto ponto, para nós também bastante relevante, é o ponto da proteção de menores. A dimensão toda da proteção de menores é, eu não digo uma novidade, mas há aqui de facto um reforço dessa mesma matéria na proteção da proteção de menores. Gostávamos de chamar a atenção, mesmo aqui ainda em tempo, só para dois aspectos que nos parecem bastante relevantes, que têm a ver com o seguinte: o cumprimento de um conjunto de matérias que garantem a acessibilidade, nomeadamente de pessoas com deficiência, a estes mesmos conteúdos, deve ser garantida pelo produtor do conteúdo e não pela plataforma, nomeadamente pela plataforma de vídeo on demand. E, portanto, é muito importante que também aqui se apliquem as regras que hoje já se implicam, por exemplo, relativamente aos produtores e aos distribuidores de conteúdos, face aos canais de televisão, porque, como é óbvio, isso seria um ónus de excessiva dimensão também aqui para estes mesmos operadores. Depois, por último, questões que nos parecem bastante relevantes, que não estão neste momento, nomeadamente na lei da televisão, e que nos pareceriam muito importantes de poderem ser contempladas. Não foi contemplada nesta lei da televisão uma alteração que nos parece que neste momento até acaba por limitar a própria concorrência no mercado, que é o facto de, e isto está previsto não só na lei da televisão, mas também na lei das comunicações eletrónicas, que muitas vezes não é positivo porque gera também aqui às vezes algumas entropias legais, mas não está previsto a revisão de um sistema que neste momento está a obrigar a diminuir a concorrência, que é o facto de os operadores, sempre que retiram ou mudam o seu canal de programação, terem de comunicar 30 dias previamente a todos os assinantes e depois até poderem ter um conjunto de penalizações, nomeadamente de rescisões contratuais. E por isso mesmo parece-nos importante que, num mercado que é um mercado muito dinâmico e é muito concorrencial, garantir que há um aviso prévio de 30 dias vai diminuir a própria dinâmica do mercado, vai retirar também aqui capacidade aos próprios operadores de introduzirem produtos novos, tentarem inovar, tentarem aqui ter uma nova dimensão e, nesse sentido, isso preocupa-nos também. Depois há duas ou três questões que são de pequena monta, mas que são relevantes, por exemplo, relativamente à dimensão dos proveitos relevantes. Se há um conjunto de obras
que não podem beneficiar dos apoios do ICA, as receitas dessas mesmas obras também não devem contar para apuramento de conceitos relevantes. E depois também há aqui uma referência à reintrodução de um regime do artigo 17A do Decreto-Lei 9/2013, que tinha a ver com fiscalização, liquidação e pagamento e cobrança coerciva. Nós entendemos que esta referência é mesmo um lapso e, portanto, certamente haverá também matérias aqui que é preciso depois corrigir para depois não temos aqui também regimes que, de alguma forma, vão conflituar uns com os outros. E, sumariamente, é isto. Como é óbvio, todas as alterações que nós aqui propomos e colocamos à disposição de todos os grupos parlamentares, todas as senhoras e os senhores deputados, para qualquer esclarecimento adicional ao longo do processo, mas, acima de tudo, é preparar também o mercado audiovisual português, preparar também todos os operadores para os difíceis tempos que também estamos a viver, percebendo que este mercado é um mercado muito dinâmico. Esta diretiva é uma diretiva muito relevante, certamente que vai equilibrar de alguma forma, e até temos de ir mais longe para garantir o equilíbrio entre todos os operadores neste mesmo mercado. Vai dar aqui algum trabalho, nós estamos completamente disponíveis para ajudar a Assembleia da República e esta Comissão em particular a fazê-lo. Muito obrigada, Sr. Doutor, pela sua profunda e extensa apresentação. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor, Sr. Deputado. Eu agradecia a compreensão os 5 minutos da grelha, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar os nossos depoentes da APRITEL e de agradecer as explicações orais complementares. Portanto, neste momento temos um parecer extenso, temos uma apresentação e tivemos explicações orais. Não nos podemos queixar de não termos uma contribuição extensa e aprofundada. E como ela é extensa e aprofundada, mas é também colocada por pontos muito claros, isso torna muito simples, digamos, a interação, o diálogo, porque há coisas a que podemos dizer sim, isto é, todas aquelas que estão no campo da transposição, no modelo que foi escolhido e proposto pelo Governo, que é um modelo, eu diria, minimalista, mas que precede uma reflexão que se está a preparar mais de fundo para decorrer até ao fim do ano e depois disso, à altura em que teremos em cima da mesa já o novo Código das Comunicações Eletrónicas, que tem que ser transposto até ao fim do mês de dezembro, em que teremos por parte da Comissão o Digital Services Act em movimento, com teor concreto, uma vez que não faz sentido nenhum manter em vigor a velha diretiva que deu origem ao nosso decreto-lei de 2004 sobre serviços de sociedade de informação e comércio eletrónico, que aliás a Assembleia da República acabou de utilizar e, em certo sentido, de alterar para fazer uma lei sobre proteção de menores contra pornografia infantil e contra organizações que utilizam a internet para promover a pedofilia, etc. E, portanto, esse quadro está em alteração. Razão pela qual não devemos ficar muito impressionados pelo facto de não se resolver aqui tudo, mas é preciso ter um certo sentido seletivo do que é importante alterar. As minhas perguntas são dirigidas em 3 campos e com isso pouparei imenso tempo. Primeiro, canais temáticos na televisão por cabo. O estatuto dos canais temáticos na televisão por cabo, de que é exemplo, para não ir muito longe, o canal Parlamento, é um estatuto especial. E, portanto, eu julgo que é claro que eles estão, em certo sentido, fora desta reflexão. Um outro tema, mas esse muito mais complexo, é o dos OTTs. Os OTTs vieram para ficar e não só vieram para aumentar a sua cota de mercado, como se provou durante a pandemia, e tendem, por um lado, a multiplicar-se e, por outro lado, a terem catálogos verdadeiramente impressionantes em relação aos quais os videoclubes dos operadores de televisão por cabo são pequenos aquários com, aliás, peixes não especialmente interessantes. E, portanto, como não há nenhum limite, nem pode haver,
internacionalmente, de acordo com as regras do direito internacional, para o estabelecimento de serviços que só exigem, na verdade, um cartão de crédito e a vontade do consumidor, qual é a vossa posição nesse domínio? Serviços de partilha de vídeos. Percebo que estão de acordo com a ideia de fazer migrar alguns dos conceitos que a Comissão densificou para a lei matriz que estamos aqui a preparar. O PSD, há bocado, anunciou propostas nesse sentido, mas elas traduzem-se todas em seguir muito de perto aquilo que foram as guidelines da Comissão Europeia. Sentem-se confortáveis com isso, presumo eu. Caberia aqui, se não fosse um ponto de divergência em relação ao qual não gostaria de vos deixar expectativas erradas. A ideia de cumprimento faseado da cota de 30% é polémica, não é uma ideia pacífica. E, pela nossa parte, em princípio, não podemos aderir a essa tese. Desde logo porque seria necessário condicionar o ritmo do faseamento, fiscalizar o ritmo do faseamento. Isso já não é fácil, fiscalizar o cumprimento de um número certo como 30%, que aliás é o que é previsto na diretiva. O Sr. Deputado atingiu o seu limite de tempo. Falemos, Sra. Presidente. São essas as perguntas. Passo então novamente a palavra à Pritel, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Aproveito para cumprimentar. O Sr. Deputado é uma pessoa que segue estes temas há muito tempo, foi mesmo um dos precursores, até do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito, sobre esta mesma matéria, e, portanto, é sempre muito estimulante poder vir aqui, e nós não fazemos mais do que a nossa obrigação quando damos o nosso contributo. Aliás, é importante até referir que o primeiro contributo que a Pritel deu sobre esta matéria foi em janeiro deste ano, a pedido do ICA, é importante referir isso, na altura não sobre uma proposta, não sobre um diploma, mas sobre o texto da diretiva em si mesmo, e, portanto, como é óbvio, era um contributo um bocadinho mais lato, porque não tínhamos um texto sobre o qual nos pronunciarmos. Depois, mais uma vez, agradecendo à Assembleia da República o contributo que demos, a apresentação de hoje, mas estamos, como é óbvio, completamente ao dispor do Parlamento para podermos continuar a fazer este mesmo trabalho. Até porque admitimos que há soluções aqui que são, do ponto de vista jurídico, soluções que não são fáceis de encontrar. Há aqui uma questão que o Sr. Deputado colocou, com a qual eu concordo totalmente consigo, que é exatamente como é que nós conseguimos garantir que, tendo neste momento no mercado parceiros, players que são muito diferentes, os OTTs, que operam no mercado português, mas estão muitas vezes sob jurisdição de outros Estados, mesmo que sejam Estados da União Europeia. Canais temáticos que existem hoje, que operam em Portugal, mas não têm presença física em Portugal, também estão a operar em Portugal sob jurisdição de outros Estados. Como é que nós conseguimos garantir que todos estes parceiros têm exatamente as mesmas regras, porque, de facto, garantir a equidade concorrencial, garantir o que muitas vezes chamam os level playing fields, passa exatamente por aí. E por isso mesmo nós entendemos que esta diretiva dá passos corretos neste mesmo sentido. O espírito da diretiva é garantir efetivamente que todos estes parceiros estão equilibrados na forma como concorrem no mercado. Há, de facto, uma dificuldade que é como é que se garante depois às autoridades portuguesas, ERC, seja quem for, que conseguem garantir o cumprimento destas mesmas regras. Nós já hoje sentimos isso. Sentimos que muitas vezes há um conjunto de operadores que não estão sob jurisdição portuguesa que, de alguma forma, se desleixam um bocadinho no cumprimento de regras que são regras que todos os outros têm de cumprir. Eu dava há pouco o exemplo do artigo 27º da Lei da Televisão relativamente à emissão de conteúdos que, de alguma forma, podem afetar também o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Os operadores que estão a operar em Portugal têm muito cuidado com essa mesma matéria. Se calhar há algum desrespeito pelas regras por parte de outros operadores que estão fora da jurisdição nacional. E, portanto, é importante garantir que a própria ERC, que as entidades têm essa capacidade de depois garantirem esse mesmo enforcement. E por isso mesmo o tema é, de facto, um dos temas mais relevantes que eu acho que existem neste momento em cima da mesa. Depois, relativamente às plataformas de vídeo, à questão que o Sr. Deputado colocou,
o que nós entendemos é que a própria definição do que é uma plataforma de vídeo deve seguir muita da jurisprudência, vou chamar assim, da própria Comissão Europeia. A Comissão Europeia tem vindo a apresentar um conjunto de comunicações sobre esta matéria. Há uma comunicação muito relevante, que é a comunicação da Comissão de 2020, a C230, de 7 de julho de 2020, que diz que baliza muito o que é que se deve entender aqui como uma plataforma de vídeo. Quando se diz que, por exemplo, que são serviços cuja principal finalidade seja a oferta ao público em geral de programas ou de vídeos gerados pelos utilizadores ou de ambos, estamos a definir. Se, eventualmente, nós tivermos operadores que se destinam a um público que é um público muito, mas mesmo muito específico, não devem ser considerados nesse mesmo âmbito. Depois há uma outra dimensão também dessa decisão da Comissão que é muito relevante, que é perceber também a relação entre os conteúdos e as principais atividades económicas do serviço. Se eventualmente não é o core do serviço essa mesma dimensão, faz sentido também poder excepcioná-los. E, portanto, acho que referências, tudo o que seja referencial à jurisprudência, à doutrina da própria Comissão Europeia é positivo e, portanto, saúde também nesse sentido. O PSD que já anunciou que gostava de apresentar medidas também nessa mesma dimensão. Isso parece-me bastante correto. Depois, Sr. Deputado, para terminar, relativamente à questão da cota dos 30%. A nossa preocupação aqui é, de facto, proteger o mercado, proteger os consumidores e, portanto, nesse sentido, garantir que ninguém fica penalizado nesta mesma dimensão. Nós não pomos em causa o cumprimento dessa mesma meta. Ainda por cima, depois, a diretiva define depois bem, por referência até a matérias que já vêm de trás, o que é que se entende como produção europeia e, portanto, nós não estamos desconfortáveis com essa mesma definição, aliás, até saudamos essa mesma definição. O único receio que nós temos é que, num processo legislativo que pode ser relativamente rápido, se de repente sai um diploma que tem de ser aplicado no dia a seguir, pode haver, de facto, aqui um período de adaptação em que o que acontece é a diminuição do próprio catálogo. Eu acho que isso não seria positivo para ninguém, portanto, era preferível garantirmos que há aqui algum período de adaptação, que há um período de passagem de um regime para outro regime, exatamente para não, nesse sentido, também retirar oferta. Eu concordo com todas as coisas que o Sr. Deputado disse, eventualmente a única que não concordo é relativamente ao conteúdo dos catálogos não ser assim tão interessante. Acho que certamente há obras mesmo muito interessantes e, portanto, nesse sentido seria mau, não seria positivo diminuir-se o próprio catálogo, quando eu acho que a lógica é exatamente ao contrário, é podermos aumentar ainda mais o que é disponibilizado aos consumidores. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passar agora ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da APRITEL e agradeço também, em nome do Grupo Parlamentar, os contributos que nos enviaram, que estão explanados claramente no vosso parecer, e agradeço também a vossa presença e intervenções nesta comissão. A transposição da diretiva respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, proposta de lei agora em apreciação, altera a lei da televisão, assim como a lei do cinema, em alguns aspectos fundamentais. Começo por perguntar-vos, a APRITEL foi chamada a participar em algum momento do processo de transposição desta diretiva? Em caso afirmativo, as eventuais sugestões apresentadas foram ou não tidas em consideração? Nos comentários tecidos pela APRITEL foram abordados alguns dos problemas que, na vossa ótica, afetam a concorrência entre operadores, o que constitui um desequilíbrio no mercado nacional e, em abono da verdade, é uma séria preocupação para todos nós. Designadamente, a necessidade de ser aprofundada a equidade concorrencial, uma prioridade da proposta de lei em apreciação. Ou seja, para a vossa associação, não existem razões que justifiquem um tratamento diferenciado entre prestadores nacionais e prestadores estabelecidos fora da jurisdição nacional, no que respeita às obrigações impostas, entre as quais as obrigações de investimento, regras de publicidade, proteção de menores e transparência para com os consumidores. Gostaríamos que a APRITEL pudesse, em sede desta comissão, aprofundar estas questões e, porventura, apresentar soluções concretas que possam corrigir esta situação, o que naturalmente constituiria um contributo muito importante numa matéria tão complexa e simultaneamente muito específica.
Para além do investimento necessário à execução desta nova diretiva, tomamos nota de uma outra preocupação, também referida por vós, ou seja, o eventual agravamento das formas de financiamento por parte dos atuais operadores do setor das comunicações. Poderiam, em concreto, indicar outros mecanismos que possam obviar estes efeitos? Um outro aspecto que gostaríamos de ver aprofundado pela Apritel tem a ver com a nova definição de serviço de comunicação social audiovisual, que engloba os serviços audiovisuais e os serviços de programas televisivos. Solicitamos, assim, que possam especificar as dificuldades que acarreta transportar para a definição o ordenamento jurídico nacional. E ficaria por aqui, agradecendo desde já a vossa participação. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, faça favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velez, que, como é óbvio, também aproveito para cumprimentar. Tenho visto também as várias intervenções que a Sra. Deputada tem feito e tem produzido, sobretudo, mas especialmente também sobre esta matéria. Portanto, é um enorme prazer também estar aqui hoje consigo, poder discutir e debater estes temas. Relativamente ao processo, à questão do processo, tal como referi anteriormente, nós fomos consultados e fizemos uma pronúncia no dia 20 de janeiro deste ano ao ICA sobre o texto da diretiva, ainda portanto, não sobre um texto nacional, mas sobre o texto da diretiva. Como é óbvio, portanto, era sempre uma pronúncia não com propostas de alteração, nem fazia sentido nenhum, era uma pronúncia que tinha um conjunto acima de tudo, de importâncias e de preocupações, muitas delas já em linha com o que vinha na diretiva e que a Sra. Deputada depois acabou também aqui por focar. Depois, posteriormente, fomos contatados pela Assembleia da República e já produzimos este mesmo parecer no âmbito da Assembleia da República e hoje estamos aqui, portanto, do ponto de vista processual, tem sido a chamada da Apritel. Depois, relativamente às matérias que a Sra. Deputada colocou em cima da mesa e que eu acho que são matérias absolutamente fundamentais deste mesmo ponto de vista. Acho que tocou nos pontos que são mais relevantes e mais importantes nesta diretiva. A primeira é o que se chama muitas vezes os level playing fields. Como é que nós conseguimos garantir que, num mercado que é um mercado concorrencial, onde há de facto muita concorrência, que toda a gente tem as mesmas regras? Porque se há uns que são obrigados a todas as obrigações que a Sra. Deputada estava a dizer, de acessibilidade, eu não estou a colocar em causa as obrigações porque elas são importantes, de acessibilidade para determinados públicos, nomeadamente pessoas com deficiência, regras de publicidade, regras de contribuição e de financiamento depois do próprio setor audiovisual, não podemos excepcionar outros dessas mesmas regras. Por exemplo, nós não entendemos, do ponto de vista de uma proposta muito concreta, porque é que um conjunto de operadores que não estão a operar em Portugal, mas não estão sob jurisdição portuguesa, não são obrigados a inscreverem-se junto da entidade de comunicação social, terem todas as obrigações que os operadores que estão em Portugal neste momento têm. Parece-nos que é uma matéria onde há de facto campo de melhoria nesta mesma dimensão. E, portanto, para nós esta dimensão é uma dimensão muito relevante. Mas há outras dimensões também de concorrência que nos preocupam e que não estão também neste diploma. Eu há pouco falava de uma que me parece muito relevante. Hoje, acima de tudo também na Lei das Comunicações Eletrónicas, cujo código também será revisto até com prazo de transposição até dezembro deste ano, temos um conjunto de regras que também estão na Lei da Televisão que, neste momento, se calhar podem ter feito sentido no passado, mas neste momento não fazem muito sentido num mercado que é muito concorrencial e que já é mesmo assim um mercado estável, mas que tem muita capacidade de inovação. Nós entendemos que não faz muito sentido cristalizar a oferta que neste momento existe de programas que são disponibilizados. Se algum operador quiser mudar a sua grelha de programas, tem de comunicar 30 dias antes a cada um dos consumidores, pode ter até rescisões contratuais com base nesta mesma matéria e isso, como é óbvio, não é positivo para uma dinâmica de mercado e, portanto, nós entendemos que esta dá também uma oportunidade de rever esta mesma regra, dando até mais dinamismo ao próprio mercado, permitindo que, nesse sentido, o mercado fosse mais concorrencial. Depois, relativamente também às formas de financiamento. Eu acho que, no âmbito da diretiva, a diretiva pressupunha que se pudesse, de alguma forma, aumentar o financiamento da produção na Europa, no nosso caso, aqui em Portugal. Mas como?
aplicando um conjunto de regras que neste momento se aplicam a operadores a outros que estavam fora do sistema, nomeadamente as plataformas, os OTTs, que há pouco falávamos. E, portanto, esse espírito parece-me um espírito correto. O que não me pareceria correto, que não nos parece a nós correto, é agravar ainda mais os custos de contexto dos operadores nacionais. Isso é que não faria sentido. Neste momento, os operadores estão a pagar, e de facto hoje já está a nível também de escalões, como está previsto no diploma, mas estão a pagar, por exemplo, uma taxa de 2 euros por cada assinante. Só para termos aqui uma noção, porque os números às vezes também nos ajudam, nós estamos a falar de uma contribuição total do setor na casa dos 7.600.000 euros e, portanto, estamos a falar de uma contribuição que já é uma contribuição bastante avultada. Depois, a última questão que a senhora deputada colocou, que é uma questão muito relevante mesmo. Como é que nós devemos garantir a definição do que é que são serviços audiovisuais de comunicação social? E, de facto, há dimensões aqui em que é equidade manda-nos tratar por igual o que é igual, mas por diferente o que é diferente. Por exemplo, uma das previsões que aqui está é de difícil praticabilidade. Eu percebo que sempre que há avisos de emergência, emissões de emergência que se interrompem num determinado canal, nós temos de garantir que isso é acessível a todos, mas não é possível, por exemplo, aplicar isso a um VOD. Isso não é possível. E, portanto, é importante também, nessa mesma definição, garantir que se aplica efetivamente as regras que se podem aplicar a uns e a outros, garantindo, como é óbvio, equidade, mas não igualdade, num sentido em que há matérias que não é mesmo possível garantir que sejam aplicadas de forma igual. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer o parecer escrito que a Apritel nos enviou e a apresentação e as respostas que foram dadas até ao momento. E eu tenho algumas perguntas que quero colocar, que versam sobre o parecer que nos foi enviado. E a primeira pergunta tem a ver com o facto de terem enunciado no parecer que nos enviaram que as operadoras de comunicação eletrónica não querem, portanto, eu estou a usar uma linguagem bastante livre, não querem subcategorias que vão para além de categorias de obras europeias para as suas obrigações de investimento. Eu gostava que clarificassem um bocado este posicionamento e o que é que, qual é o conceito que está por debaixo, ou seja, o que é que defendem com esta afirmação, com este enunciado. Também dizem que os serviços audiovisuais a pedidos são diferentes da televisão e, por isso, não podem ser obrigados a garantir acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. E também, já há bocado, eu acho que na resposta à deputada Fernanda Velez, explicaram um bocado o que é que defendem ou seja, o que é que este argumento pressupõe, mas eu gostava de entender melhor, porque nós temos que ter um projeto de lei que consiga cobrir toda a população portuguesa, todas as necessidades funcionais e as diferentes necessidades funcionais que existem na população portuguesa, e os serviços de televisão também devem o fazer. E, portanto, este argumento suscita-me dúvidas que gostava que fossem, clarificados, ou seja, que clarificassem um bocado mais o vosso posicionamento. Também o mesmo acontece com a proteção de menores, e aqui passo a citar: não compete às plataformas de vídeo desempenhar uma função que é específica dos órgãos judiciais e substituir-se a eles. Portanto, e aqui também gostava que pudessem clarificar um bocado mais este argumento, na medida em que nós estamos a trabalhar sobre este projeto de resolução e importa perceber quais é que são as objeções que colocam a este aspecto específico. E também aqui, ainda neste ponto, acrescentam que exige-se que se apure em que medida o Estado está disposto a contribuir no investimento avultado que terá de ser feito por cada uma destas plataformas. Portanto, e aqui também gostava que clarificassem esta dimensão. Portanto, que são dúvidas que apresentam no vosso parecer sobre o projeto de lei, e também as vossas dúvidas colocam-nos dúvidas que eu gostava de ver esclarecido. Também sobre a necessidade de diminuir
a proteção do consumidor, ou seja, esta necessidade que já aludiram várias vezes de ter de comunicar com 30 dias de antecedência a alteração alterações à composição da oferta dos serviços dos programas de televisão e gostavam que isso fosse revisto. E eu também gostava de perguntar como é que, em que medida é que como é que essa revisão poderia acontecer e como é que tem sido feito atualmente quando se tem que alterar a programação e porquê que consideram que isso poderá honorar, ou seja, ter um impacto tão elevado na programação, nos custos. E eu gostava também que fizessem mais, portanto, que fossem mais, elaborassem sobre esse assunto. Relativamente à questão, peço desculpa, relativamente às obrigações aplicáveis aos prestadores de serviços audiovisuais a pedido, que estejam sob a jurisdição de outro Estado-membro, embora se registre positivamente, eu estou a ler o que está no vosso parecer, embora se registre positivamente a inclusão de obrigações ao nível da promoção, da produção e difusão de obras europeias relativamente às receitas que obtenham em Portugal, a Apritel entende que a proposta de lei deveria ter ido mais longe e incluir neste âmbito os canais que estejam nestas mesmas condições, isto é, abrangendo igualmente os canais que estão sediados ou sob jurisdição de outro Estado, mas não concebidos no mercado de televisão nacional. Portanto, aqui eu gostava de saber se esta formulação se prende com a necessidade de libertar os canais nacionais de obrigações de obras europeias ou se consideram que seria relevante exigir aos canais dos outros países com transmissão dedicada no espaço nacional se deveriam ter as mesmas obrigações que os canais portugueses. Ou seja, já falou sobre este assunto algumas vezes, mas eu acho que este ponto em concreto não ficou inequívoco. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra novamente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecendo, como é óbvio, muito as suas questões. Se me permitisse, eu ia ligar esta última questão que colocou exatamente à questão à primeira questão que colocou sobre as subcategorias relativamente às cotas de produção. O que nós dizemos no nosso parecer e o que temos sempre dito é o seguinte. Hoje, e bem, a própria diretiva classifica, tem aqui um cuidado de densificar o que se entende aqui como obra europeia. E isso está bem densificado, parece-me que é um conceito relativamente estável. É importante percebermos que, mais uma vez, também vivemos num espaço que é um espaço comunitário. É importante também ter regras que são regras nesse sentido que se aplicam no próprio espaço comunitário e, por isso mesmo, o que nós entendemos é que o que faz sentido é, por referência, garantir que o que é aplicado a definição de obra europeia é esta e não outra, e que não se começa depois, em cada um dos Estados também, entre aspas, retalhar, estou a exagerar um bocadinho, mas a criar um conjunto de subcategorias que fogem a esta dimensão que me parece que está bem definida do ponto de vista da diretiva. E o que dizemos é que esta obrigação tem de ser clara e aplicável a todos. A todos. Os que estão em Portugal, os que estão aqui em Portugal, que disponibilizam, estão debaixo da jurisdição nacional, pagam as contribuições em Portugal, pagam as contribuições para as autoridades portuguesas e também para os outros que operam no mercado nacional, e há alguns casos em que isso acontece, que têm essa preocupação, que estão a retirar receitas do mercado nacional, mas depois não cumprem todas as regras do mercado nacional. E a nossa preocupação é essa, é garantir que se aplicam as mesmas regras a todos para não haver distorções dentro do próprio mercado e já agora também para garantirmos que o que está hoje, o que estará no futuro na lei portuguesa é aplicado no espaço nacional. E, portanto, a nossa lógica não é retirar ninguém, como é óbvio, destas obrigações, é, pelo contrário, garantir que elas são iguais para todos. Depois, como é óbvio, pode haver exceções. Pode haver exceções de canais que são muito específicos, que se dirigem a um público muito específico. Mas a própria diretiva também permite isso. E, portanto, não estou a falar desses casos, estou a falar dos casos em que, neste momento, estão e que todos nós conhecemos. Depois, relativamente à questão
dos serviços audiovisuais e, portanto, de podermos ter aqui, ter ou não ter proteção de públicos que são públicos sensíveis pela sua dimensão. Nós não dizemos em sítio nenhum que não devem ser excepcionadas regras, muito pelo contrário. O que estamos a dizer é que muitas dessas obrigações têm de ser obrigações para os produtores dos próprios conteúdos, que aliás é hoje a lógica que já existe relativamente também aos próprios operadores que estão no mercado. Grande parte das regras têm de ser garantidas efetivamente pelos produtores dos conteúdos e não depois pela plataforma de voto, que de facto terá sempre essa mesma dificuldade. Depois, uma outra dimensão que nos parece muito relevante também e que toca uma dimensão que é muito importante. Quando nós falamos sobre a proteção dos menores, o que dizemos é que não podem as plataformas de vídeo, de alguma forma, substituir-se aos tribunais. A definição do que é legal ou do que é que não é legal não é uma definição que uma plataforma de vídeo possa fazer em qualquer Estado de direito. E, portanto, a nossa preocupação nesse mesmo sentido é garantir que a definição do que é lícito ou não é lícito, a definição de licitude e de ilicitude, como é óbvio, comporta sempre um tribunal, não comporta, como é óbvio, um próprio operador. E o que nós chamamos a atenção é exatamente para esta mesma dimensão. Depois, relativamente à questão dos custos, Sr. Deputada, tem muito a ver com percebermos se queremos ou não queremos ter em Portugal plataformas de vídeo de dimensão nacional. É muito difícil para uma plataforma de vídeo mesmo que tenha dimensão nacional, competir com gigantes que são gigantes internacionais. Os custos associados a todas as ferramentas que são necessárias são custos muito, mesmo muito elevados. Eu acho que é importante pela diversidade, pelo pluralismo, pela capacidade que nós estamos a dar a muitas pessoas que estão a produzir os seus vídeos e estão a colocar os seus vídeos nestas mesmas plataformas fora dos grandes gigantes, numa dimensão nacional, que estas plataformas possam continuar a existir. E eu acho que tem de ser feita aqui uma ponderação, porque de facto o custo associado é um custo muito elevado e, portanto, deve ser feita uma ponderação se o Estado está ou não está disponível, se faz ou não faz sentido, eu entendo que possa fazer sentido, está ou não está disponível para garantir que no espaço nacional nós continuamos a ter estas plataformas que ajudam muito até pequena produção e uma produção muito inovadora até nesse mesmo sentido. Também relativamente à proteção de menores, Sr. Deputada, para nós isto é uma matéria que nos preocupa bastante, mas também lhe chama a atenção de uma questão que não está aqui, não está bem definida na lei e que nos parecia que era importante também melhorar e garantir. Relativamente à aplicação dos dados pessoais a menores, diz e bem na lei que se tem de respeitar tudo o que é legislação europeia, mas era importante também garantir que as exceções que hoje já existem no RGPD se aplicam aqui. Quando um menor ou os seus representantes legais dão autorização para o tratamento dos dados do menor, isso é uma exceção que está prevista no RGPD e que também devia estar prevista aqui nesta mesma dimensão. Depois, relativamente à questão que me parece muito importante também da cristalização que, de alguma forma, a dificuldade muito acrescida da mudança de grelhas traz, e eu acho que isso diminui, curiosamente, até a proteção dos próprios consumidores. O que acontece num mercado, que é um mercado que é relativamente estável, mas é muito dinâmico e muito concorrencial, é que se um operador, para mudar a sua grelha, tiver de notificar 30 dias antes o próprio consumidor, se seguir todas essas regras, como é óbvio, isto vai levar a que, dentro de uma lógica concorrencial em que os operadores querem ter produtos diferentes, querem ganhar públicos diferentes pelos produtos diferentes que têm, não conseguem fazer essa mesma diferenciação. E, portanto, isto, curiosamente, transforma-se até numa menos capacidade de ter ofertas inovadoras aos próprios consumidores. E isso parece-me, sinceramente, que não é positivo. Desculpe, Sr. Presidente, que ultrapassei ali um bocadinho o tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes da Apritel e agradecer o envio dos contributos que tivemos a oportunidade de ler. Bom, começava por dizer que é um pouco da vida, e é mesmo assim, haver, por um lado, a proteção de interesses da nossa parte, por exemplo, que têm a ver com o direito ao acesso da população a serviços básicos e estratégicos, do direito constitucional à cultura,
daquilo que é a proteção também dos direitos do consumidor, mas naturalmente também compreendemos que aqui no parecer vem sobretudo aquilo que é a lógica do mercado e do interesse das operadoras enquanto agentes desse mesmo mercado e que tentam proteger de certa maneira os seus interesses. É da vida, são visões que nós sabemos que são diferenciadas, mas naturalmente há aqui alguns pontos que ainda assim nos parecem interessantes poderem ser abordados. Alguns deles já foram, mas mesmo assim nós, a ver se eu me entendo aqui nos meus rabiscos, porque isto foi ao longo da conversa, mas suscitaram-nos aqui mais algumas dúvidas que nos parece ser oportuno esclarecer. Bom, já aqui se falou que a PPL não impõe aos prestadores que, não estando sob jurisdição portuguesa, mas visem audiências ou dirijam ofertas ao público nacional, e a Netflix e outras quaisquer, qualquer obrigação de registro ou declaração de receitas e assinantes junto da ERC. Já aqui se perguntou e disseram que poderia ser um caminho a seguir. Agora, a nossa dúvida é, isto é execuível? E se existem, daquilo que conhecem, outros exemplos de medida semelhante noutros países europeus e como é que isso tem corrido? Para percebermos se há aqui outros pontos de comparação que possamos, de certa maneira, consultar para aquilo que é a legislação nacional. Depois, falávamos há pouco desta questão da eliminação da obrigação de comunicar ao consumidor 30 dias antes as alterações de composição da oferta dos serviços de programas televisivos. Colocaram-nos aqui que isso é uma questão que diminui a dinâmica de mercado. E nós questionamos outra coisa. Eliminar isto não enfraquece totalmente aquilo que é aquilo que são os direitos dos consumidores, naquilo de saber com o que é que contam e a sua possibilidade de reação em tempo útil? Porque nos parece que eliminar essa questão fragilizaria, naturalmente, o lado dos utilizadores. Depois, em relação às cotas das obras europeias, no parecer escrito mais desenvolvido, não neste resumo que nos fizeram chegar hoje, bastante sistematizado, mas no mais desenvolvido, referiam ali uma questão que nos deixou um pouco preocupados, que era a exclusão da possibilidade de existência de qualquer cota, subcota, subcategoria nacional em relação a isto. Há a possibilidade de haver uma definição concreta dentro da cota de produção nacional, se eu bem entendi que era o que lá vinha. Porque consideram que isto oneraria os operadores nacionais e traria custos acrescidos que derivariam numa compressão ao nível do catálogo disponível, não é? Agora, a questão que se coloca para nós é outra. As operadoras aqui são fundamentais também naquilo que é o desenvolvimento da criação nacional. E então, desse ponto de vista, o parecer remete ou assinala um problema, mas não avança com qualquer tipo de solução. Ora, parece-nos que as operadoras nacionais têm aqui uma responsabilidade na dinamização também desta questão e, portanto, qual é que seria a contrapartida adequada, na vossa opinião, para que efetivamente houvesse também um estímulo concreto à produção nacional, assumindo-se que naturalmente há encargos em relação a isto, não é? Nós não dizemos que não há, mas também nos parece que é adequado as operadoras, tendo em conta o seu papel, assumirem que isso também faz parte da sua missão. Depois, referiu-se aqui também que não compete especificamente às plataformas de vídeo definir a licitude ou ilicitude da conduta dos utilizadores. Mas até que ponto isso já não acontece, por exemplo, ao nível da partilha de dados e da partilha de conteúdos, em que as operadoras assumem um papel que vai para lá até do papel dos tribunais e que têm de agir mediante violações, nomeadamente do direito de autor. E, portanto, porque é que num caso isso é assumido e no outro caso parece que não há interesse em assumir. Depois, ainda também uma outra questão que tem a ver com as medidas de proteção de menores em relação ao acesso aos conteúdos. Também um acréscimo de custos. Aqui referem que a acessibilidade deve impender sobre os fornecedores de conteúdos e não sobre os prestadores de VOD. Pergunta, no caso de o fornecedor de conteúdos, neste caso o produtor, por assim dizer, não assegurar essa acessibilidade, o que é que acontece? A plataforma não passa? Na prática, como é que isto se gera? Até para percebermos da execuibilidade desta situação.
Uma outra questão, então estou mesmo a terminar, peço imensa desculpa, Sra. Presidente, mas há muitas questões importantes. Referem que devem ser excluídas dos proveitos relevantes as receitas que resultem das obras que não podem beneficiar dos apoios do ICA nos termos do Decreto-Lei 25 de 2018. A pergunta que eu deixo é, então, qual é a percentagem no universo total de obras de que estamos a falar em termos das obras excluídas desses tais proveitos relevantes? Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. Mais uma vez, muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada, e muito obrigado, como é óbvio, pelas suas questões. Se me permite, vou começar já mesmo por esta última questão que me colocou. O que nós estamos a dizer é uma coisa relativamente simples. O ICA, legalmente, está estabelecido na lei, não pode apoiar um conjunto de obras. Sei lá, estou a pensar, basta ver a lei, estão lá definidas quais é que são. Ora, também não faz muito sentido que, para a definição do que é que são proveitos relevantes dos operadores, receitas que têm a ver com essas obras depois vão financiar o próprio ICA. Não faz muito sentido. E por isso mesmo, a exclusão está neste momento na lei, portanto, não é uma questão que esteja a ser criada. O que nos parece importante é clarificar nessa mesma definição dos proveitos relevantes que estas obras, as receitas que vêm destas obras, ficam de fora. De qualquer forma, Sr. Deputado, nós estamos a falar de uma coisa que temos a noção disso, é bastante residual. Estamos a falar aqui, a exclusão das obras que existem é uma coisa muito residual face à mesma produção. E com isso eu vou a uma questão que me pareceu muito interessante da sua intervenção, que é exatamente a questão da produção europeia versus produção nacional e a responsabilidade dos operadores. A responsabilidade dos operadores relativamente à produção nacional é assegurada através do financiamento. E o financiamento não é tão pouco quanto isso. Eu posso repetir aqui o número. Estamos a falar de 7 milhões e 600 mil euros que os operadores contribuem para a produção, que é uma produção de âmbito nacional. E chama-se a atenção que não é só através de pagamento de taxas, é também, muitas vezes, através de financiamento direto, coisa que pode acontecer e que está neste momento também prevista na lei, nas obrigações de investimento. E por isso mesmo é exatamente aí que se assegura essa mesma dimensão e essa contribuição, como eu lhe dizia, é uma contribuição que eu acho que tem a sua relevância. E por isso mesmo, parece-nos que, dito isto, é importante garantir no espaço europeu e também dentro do espaço nacional que, efetivamente, a regra, que é uma regra que está estabelecida ao nível da diretiva sobre a definição do que devem ser obras europeias, é cumprida. E por isso mesmo, até é importante, nesse mesmo sentido, que não criemos aqui regimes que são regimes diferentes em Portugal, de Espanha, de França, de todos os outros. Porquê? Porque isso, em última análise, num mercado que é, pela sua dimensão, um mercado médio ou pequeno no espaço europeu, cria um conjunto de obrigações acrescidas que, como é óbvio, depois dificultam o próprio mercado e a própria dinâmica desse mesmo mercado, e isso, em última análise, vai sempre repercutir-se em menos serviços ou menos qualidade ou menos oferta para os próprios consumidores. E isso é um ponto que nos preocupa e que nos preocupa bastante. E por isso mesmo, o nosso entendimento nesta matéria é que essa obrigação é feita através do financiamento. Relativamente à definição das obras europeias, elas estão e bem no âmbito da diretiva e, portanto, não faz muito sentido estar a criar também, nesse sentido, subcategorias. Depois, relativamente também à questão da proteção dos menores, porque é, de facto, um tema muito relevante. O que nós estamos a dizer é que nenhum de nós, nenhum operador, ninguém que tenha a gestão de uma plataforma de disponibilização de vídeos pode definir o que é legal ou ilegal. Essa tarefa não é uma tarefa que pertença ao próprio operador. Como é óbvio, nós sabemos hoje a responsabilidade que temos relativamente à proteção dos direitos de autor, isso já está hoje definido, estipulado, há um conjunto de decisões jurídicas, mas nunca cabe depois, como é óbvio, à plataforma dizer este conteúdo é um conteúdo que é ilegal, faça isto ou faça aquilo. Eu percebo muito bem, nós apoiamos muito esta mesma dimensão de haver uma proteção específica de públicos que são públicos pela sua circunstância, são públicos que precisam de uma proteção específica, não a pomos em causa, chamamos depois também a atenção para custos que podem vir a acontecer, que podem tornar inviável a própria existência de plataformas ao nível nacional. E isso, como é óbvio, nós entenderíamos que não seria positivo. Depois, relativamente ao ponto, que foi o primeiro ponto e que eu guardei aqui para o último, porque parece que é mesmo muito relevante, que é sabermos como é que nós conseguimos garantir
de facto, há um enforcement de tudo o que está neste diploma relativamente a uma questão que é a questão de garantirmos equidade a todos. E aí, Sra. Deputada, eu não sei se as visões são diferentes. Podem ser diferentes, não são certamente antagónicas, muito pelo contrário. Certamente que nós estamos aqui a dar o ponto de vista dos operadores, é a nossa obrigação, mas isto não é antagónico nem relativamente ao cumprimento das normas constitucionais, nem relativamente ao cumprimento de normas que estão estabelecidas e, no nosso entender, bem, o ponto é garantirmos efetivamente que todos cumprem as mesmas regras. Percebo que não é uma questão fácil, não é uma questão de resolução fácil. Há outros exemplos que podem, e nós podemos também até enviar aqui exemplos também de direito comparado, que podem ser interessantes, mas de facto temos de trabalhar um bocadinho nesta mesma dimensão, porque o que não é possível é estarmos aqui a competir com um campo que está desnivelado, em que uns têm imensas obrigações de financiamento, obrigações de cumprimento de regras que nós não estamos a pôr em causa, que nos parecem de facto importantes, e outros não têm. E isso, como é óbvio, desnivela completamente o plano de jogo, o campo de jogo, e torna a concorrência bastante desleal. E, portanto, nesse sentido, percebemos que, provavelmente, um dos aspectos mais importantes desta diretiva é esse mesmo, e estamos totalmente disponíveis para continuar a colaborar com a Assembleia da República para podermos encontrar aqui as melhores soluções. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Apritel e desta vez é a minha vez de fazer um cumprimento especial ao meu ex-colega Dr. Pedro Mota Soares. É com muito gosto que o vejo de volta a esta casa, da qual sabe que deixa muitas saudades. E passando então às questões, a questão que o facto de ser a última já limita muito e eu se calhar vou aproveitar para pedir alguns esclarecimentos de coisas que eu acho que ficaram ainda no ar, com dúvidas, e se calhar até fazendo um bocadinho de advogada do diabo, porque pode ser que ajude esclareço já este papel, pode ser que ajude a esclarecer aquilo que me parece que ainda não ficou aqui completamente claro. Então, talvez começando pelo tema das taxas, do artigo 10º que diz respeito às taxas e àquilo que se pretende com a nova redação, sobretudo no número 5. Considerando, por exemplo, aquilo que também foi esclarecido pelo ICA anteriormente e que vem no seu próprio parecer, o ICA também diz que, de facto, o alargamento destas taxas a serviços de outras jurisdições que não nacionais é aquilo que se pretende, essencialmente, é o grande objetivo. E também esclarece que, de facto, o âmbito real, o impacto real desse alargamento se vai restringir a um tipo muito específico de serviços, porque os serviços de programa de televisão sob jurisdição de outro Estado-membro já estão, de alguma forma, incluídos noutro tipo de obrigações europeias. Os serviços audiovisuais a pedido sob jurisdição de outro Estado-membro são tipicamente pedidos, são serviços de subscrição, portanto não têm propriamente publicidade e, portanto, na verdade o que estamos aqui a falar são dos chamados Ad-Based Video On Demand, portanto, serviços que dependem essencialmente da publicidade. E é o próprio ICA também que diz que é aqui que está o problema, porque como é que se vai garantir, como aqui já falámos, o enforcement nestes casos? E nós tivemos a ocasião de perguntar há pouco ao ICA se tinham alguma sugestão de como fazer, até porque o próprio ICA se queixou que noutros casos havia dificuldade de fazer cumprir a lei já vigente e a verdade é que não houve, quer dizer, o ICA também nos disse que não tinha nenhuma boa sugestão e que isto era de facto um problema. E, portanto, eu, aproveitando a vossa presença aqui, já que o problema é partilhado, perguntava-vos se encontram algumas, se isto vai ficar muito, muito bonito na letra da lei, mas se depois vai gerar iniquidades reais ou se existe algum benchmark que possa estabelecer aqui um princípio de aplicabilidade. No que diz respeito às cotas de produção, aos tais 30%, também tivemos a ocasião de perguntar agora mesmo ao ICA qual era a sua posição e o ICA discorda da posição da Apritel, talvez sem grande surpresa, não é? Pronto. E o que é que nos dizem? Dizem que não só discordam deste desfazamento temporal, da criação de uma margem de aplicação no tempo, como até acham que sim, que devia haver subcategorias muito explícitas de produção nacional e produção independente nacional. E explicam até porquê. Porque dizem que, pelo menos daquilo que eu entendi que foi a explicação, é que se isto não acontecer, se mantivermos numa cota de 30% de produção europeia, isso pode ser usado de alguma forma com algum tipo de aproveitamento em coproduções que, na verdade, não são propriamente produção europeia, são produções, até dar um exemplo do James Bond, são produções internacionais, mas como têm algum tipo, uma pernite
pequenininha num país europeu, então já entra nessa categoria e, portanto, é por essa razão que, contrariamente ao que diz a Apritel, até devia ser mais explicitado. Portanto, eu pedia-lhes um contra-argumento para esta explicação. O tema dos proveitos relevantes também é um assunto partilhado por vários dos contributos recebidos. A própria ICA também considerou, a Netflix também dá nota disso. E um dos temas que eu gostava de perceber sim, é necessário clarificar o conceito, mas, por exemplo, no caso da Netflix, o que eles dizem é o que é que acontece se nos proveitos relevantes for incluído o número de subscritores, se for um dos itens considerados. Nesse caso, como é que se pode garantir? Qual é a métrica relevante? É o número médio de subscritores num ano? Consideramos o churn, que vamos só ver no final do ano? Como é que se calcula nesse caso? E eu perguntava também se isso não causa um problema adicional, porque há plataformas mais auditáveis do que outras e há números de subscritores mais públicos do que outros e, portanto, como é que isso pode ser considerado? Sobre os 30 dias, que já percebemos que é aqui uma questão de pré-aviso, eu talvez ajudasse se dessem um exemplo, não é? Porque eu diria que, por absurdo, nenhum operador vai retirar um canal ganhador para com isso perder clientes, não é? Portanto, provavelmente estamos a falar de alterações de grelha de canais que têm pouca audiência e que, portanto, lesarão pouco os consumidores desse ponto de vista. Para além disso, as ofertas hoje em dia são ofertas triple, quadruple, quintuple play e, portanto, também é difícil encontrar aqui no pacote no pacote oferecido, qual é o limite, e vou terminar, Sr. Presidente, qual é o limite daquilo que deve ser o anúncio. Portanto, pedia-lhes que dessem um exemplo só para se tornar mais claro. Termino só dizendo que, em relação àquilo que também foi falado sobre as leis revogadas que se mantêm presentes, o próprio ICA também concordou que há de ser uma gralha, parece-me haver aqui algum consenso, e que isso se possa eliminar do texto final. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Retribuo em dobro os cumprimentos, dizendo-lhe só que, relativamente à saudade, a saudade é um sentimento que nos leva à melancolia. Eu, pela minha natureza, não sou melancólico e, portanto, mas retribuo, como é óbvio, em dobro. Muito obrigado pelas suas 4 questões e uma observação. Nós ainda não tivemos tempo de possibilidade de ver a audição do ICA, estávamos a caminho para aqui, mas ainda bem, e registro que o ICA também detectou esse mesmo lapso. Aliás, eu penso que o ICA é autor material também desta proposta, e é normal, que está sob a tutela da Secretaria de Estado da Cultura, e por isso mesmo, ainda bem que essa questão já está esclarecida e, portanto, penso que poderá haver algum consenso para retirar. Relativamente às 4 questões que a Sra. Deputada colocou, e se me permite, eu vou começar já por esta última, da questão dos 30 dias. O mercado português é um mercado que tem alguma estabilidade. E muitas pessoas que subscreveram serviços de televisão já o fizeram há algum tempo, depois vão renovando essas suas assinaturas, mas é um mercado com muita estabilidade. Há muitos canais, Sra. Deputada, para lhe dar um exemplo muito concreto, que saem, desaparecem, deixam de existir e, portanto, isso deve originar uma quebra contratual. Não é possível. Segunda questão, eu percebo que, como é óbvio, nenhum operador quer retirar os canais que têm mais público, que são mais seguidos. Não é uma questão que esteja aqui em cima. Mas, de facto, pode haver, e convém que nós lembremos que muitas vezes estes canais, para os próprios operadores, a aquisição destes serviços é uma aquisição bastante onerosa, que a páginas tantas não haja sequer retorno. Também não faz muito sentido garantir a alguém que colocou um canal dentro da grelha que fica com um direito absoluto futuro relativamente a esse canal. É por isso que eu digo que uma matéria como estas cristaliza muito o mercado e não permite muitas vezes introduzir inovação, introduzir novos conteúdos, ter um mercado até um pouco mais dinâmico. E, portanto, curiosamente, esta regra, nesse sentido, é uma regra que, em última análise, perverte até e se torna perniciosa para o próprio consumidor, porque obriga muitas vezes a esta cristalização do próprio mercado, tirando até novos produtos que podiam entrar e depois também convém lembrarmos que nós estamos a falar de disponibilidades de banda que não são ilimitadas e, portanto, nesse sentido também seria importante poder dar aqui mais algum dinamismo. Relativamente às outras questões que a Sra. Deputada colocou, quanto à questão das taxas, do artigo 10º, da nova redação do número 5 do artigo 10º. Antes de mais, eu acho que é importante, podemos densificar um bocadinho melhor um conceito que está nesse mesmo artigo sobre
comunicações comerciais audiovisuais, era importante haver aqui alguma densificação também desse mesmo critério. Aliás, ao longo do diploma, há matérias que nós entendemos que é importante também densificar um bocadinho melhor e chamamos a atenção delas mesmas. A solução não é fácil, mas tem de se encontrar uma solução quer no plano nacional, quer no plano europeu e muitas das nossas entidades depois também colaboram no plano europeu. Agora, o que não é possível é nós permitirmos que continuem a operar no mercado português entidades que têm receitas sobre o mercado português, portanto, estão a ter receitas sobre a atuação no mercado português e depois não contribuam como os outros. Isso, de facto, não é possível e, portanto, será preciso, porventura, dar poderes acrescidos às entidades que têm esta mesma capacidade de fiscalização e de supervisão. É muito provável que se tenha de mexer mesmo nesses diplomas, também estamos completamente disponíveis para tentar colaborar. Agora, o que é muito importante é criar um mecanismo que dê efetividade a estas mesmas normas, sobre o risco de estarmos a criar uma lei que depois, na prática, mantém as coisas como estão e isso seria bastante negativo. Relativamente à questão das cotas de produção e das subcategorias, eu mais uma vez remeto para, não ouvi o que o ICA disse, mas remeto para o diploma, a forma como o diploma está feito, que eu calculo que o ICA tenha conhecido até antes de todos nós, porque calculo que tinha sido também aqui autor material do próprio diploma. Se a regra é uma regra que está estabelecida na própria diretiva, se é uma regra que se deve aplicar ao nível europeu, parece-me que introduzir aqui muitas limitações, introduzir aqui muitas subcategorias, poderá, mais uma vez, ter um efeito pernicioso, que é levar a uma diminuição do próprio catálogo. E, portanto, nós não vamos em causa a questão dos 30% de produção europeia, não é isso que está aqui em causa. Mesmo a questão do período de adaptação é só para garantir que os operadores também não têm de tomar aqui qualquer decisão que depois, em última análise, para cumprir isso, leve a que se comprimam um bocadinho os próprios catálogos. Acho que não faz muito sentido. Era preferível encontrar aqui uma forma com razoabilidade de, ao longo do tempo, permitir aqui uma gradação da aplicação desta mesma medida. Depois, a última questão que me parece também muito importante, a questão dos proveitos relevantes. É, de facto, preciso densificar um bocadinho mais estes conceitos. Por exemplo, dando um exemplo diferente, serviços comerciais que neste momento já estão a ser pagos, por exemplo, de publicidade cujas taxas já estão a ser pagos pelos próprios anunciantes, não podem entrar aqui dentro destes conceitos, porque senão há um duplo pagamento, não faz de facto sentido. Depois, relativamente às questões que a Sra. Deputada está a colocar relativamente a outras plataformas, é sempre possível fazer regras que sejam regras proporcionais sobre a utilização ao longo do ano, implicará, como é óbvio, dar capacidade de garantir que não há aqui, desse ponto de vista também, nenhum mecanismo em que alguns operadores, nomeadamente os que estão fora do mercado português, têm menos capacidade de ser auditados. Hoje, e é interessante também ler o parecer da ANACOM nesse sentido, há algumas definições que também ajudam um bocadinho a podermos enquadrar melhor esta questão. Não parece que seja muito difícil pegar nessa definição do que são os assinantes, mesmo que o assinante não seja ao longo de todo o ano dividido proporcionalmente. Não acho que seja uma coisa muito difícil relativamente nessa matéria. Agora, de facto, é preciso aplicar a estes mesmos prestadores também que estão aqui no próprio mercado, sob o risco de estarmos a penalizar, e isso é que eu acho que não faz sentido nenhum, estarmos a penalizar os operadores portugueses face aos operadores que estão noutras jurisdições, obrigando-os a contribuições muito mais elevadas e, nesse sentido, também tirando-lhes margem de poderem concorrer e poderem apresentar novos e melhores produtos permanentemente aos consumidores, que é exatamente a lógica do próprio mercado, e é exatamente por isso que há tantos investimentos em redes, investimentos nessa mesma capacidade, e, portanto, essa dimensão para nós é uma dimensão mas mesmo muito relevante. O que os operadores portugueses estão a dizer é que não serem prejudicados também face a operadores que estão a ter receitas em Portugal, estão a competir em Portugal, estão a competir diretamente com estes mesmos operadores, mas não têm o mesmo quadro regulatório, não têm o mesmo quadro de regras. Isso é que nos parece que não faria sentido. Obrigada, Sr. Presidente. Deu-se um bocadinho, pouco. Vamos passar agora para a segunda ronda. Na segunda ronda já não existe, como sabem, não existe pergunta-resposta. Os senhores deputados colocam as suas questões, têm um máximo de 3 minutos por grupo parlamentar e depois, no final, o Sr. Presidente, ou quem bem entender, tem 15 minutos no máximo para responder. Portanto, passo a palavra novamente ao grupo parlamentar do Partido Socialista, por favor.
Sra. Presidente, senhoras deputadas e deputados, senhores membros da APRITEL, não, está ligadíssimo. Eu é que estava a falar numa espécie de suspiro. A esta hora e nestas circunstâncias, eu julgo que está esclarecido o que era preciso esclarecer e só gostaria de fazer duas observações. A primeira é que impressiona-me um bocadinho, a vos dizer sinceramente, mas é uma opinião que tende a ser bastante pessoal, que em relação a matérias que são objeto de larga discussão no panorama europeu e até mundial, se dependa do Governo e até do Parlamento para lançar debates nacionais. Este, por exemplo, temos todos acesso ao documento de balanço da Europa Criativa, do programa Europa Criativa de 2019 e aos anúncios relacionados com as deliberações do Conselho sobre o programa Recuperar Europa, que inclui a cultura como um dos 14 ecossistemas e, portanto, nada nos impede de começar a discutir esse ecossistema nesta ótica, tanto na ótica do dinheiro vindo da União, como dos programas que estamos a aprovar e a preparar agora em Portugal e que incluem, por exemplo, questões que, pela primeira vez, como a animação computadorizada, o gaming, incluído na secção da cultura, na área da cultura, e, portanto, excedendo muito largamente a aldeia da roupa branca e similares. Não é? Portanto, olhar para a Europa e olhar para os programas com vistas largas era uma coisa para a qual a contribuição da APRITEL poderia ser importante. Segunda observação, mais curta ainda, não nos cabe definir o que é lícito, só os tribunais, etc. Bom, só os tribunais não, a Assembleia da República desde logo, e é o que estamos a fazer e teremos que fazer, aliás, teremos que fazer cada vez mais. O tal Digital Services Act vai precisamente obrigar a definir regimes, já temos regimes que são um pot-pourri, portanto temos uma salgalhada de regimes, um regime para os direitos de autor, um regime para o terrorismo, um regime para a pornografia, etc. E falta, digamos, o compilador ou o uniformizador, o codificador, se quisermos, até nessa matéria. E o que caracteriza isso é um envolvimento crescente, sem prejuízo pelos princípios que vigoram desde há muito tempo, os princípios de Manila, que não dão aos operadores responsabilidades em relação àquilo que canalizam nos seus canais de comunicação. Esses princípios são acolhidos na legislação europeia e vão continuar a sê-lo, aliás, mas com algumas salvaguardas e provisos. Isso resultou, em grande parte, da explosão das grandes plataformas mundiais, que têm origem noutro continente e noutras condições. Peço desculpa, Sr. Presidente. E, portanto, haverá, tema para futuro, cada vez mais envolvimento. Portanto, atenção a esse aspecto, não se pode dizer, quando houver uma ilegalidade, venham aos tribunais. Não, ela tem que ser, em determinados momentos, por isso simplesmente. Olha, ainda hoje o Facebook acaba de pôr fora os representantes do Presidente Bolsonaro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores representantes da APRITEL e agradeço as vossas respostas às questões que vos coloquei na primeira ronda. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero agora, nesta segunda ronda, começar por um assunto que já aqui foi falado, solicitando-vos que especifiquem as alterações que propõem aos números 8 e 9 do artigo 25º da Lei da Televisão, que tem a ver com a eliminação da obrigação de comunicar ao consumidor, com 30 dias de antecedência, as alterações à composição da oferta dos serviços de programas televisivos distribuídos, bem como as respectivas alterações das condições contratadas. Portanto, pedíamos que especificassem exatamente aquilo que pretendem. No vosso parecer, fazem também referência à introdução no ordenamento jurídico nacional de regras que visam reger a atividade das plataformas de partilha de vídeo.
Gostaríamos, pois, que pudessem concretizar um pouco melhor a vossa opinião sobre este tema em concreto. Finalmente, em sede de alterações a realizar à Lei do Cinema, a APRITEL aponta algumas questões relativas a conceitos que necessitam de clarificação e que podem vir a criar confusões na aplicação desta iniciativa legislativa. Questões importantes e pertinentes que podem melhorar o texto legislativo, pelo que seria importante referi-los nesta comissão. E termino agradecendo novamente a vossa presença e os vossos contributos, bem como todas as explicações que foram aqui dadas nesta audição. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha o microfone ligado. Não tive interferência nas outras intervenções. Pronto. Eu queria, uma das perguntas que eu não coloquei ao bocado e que quero colocar agora tem a ver com as dúvidas que manifestam no vosso parecer relativamente às obrigações de investimento para as plataformas de streaming, e as dúvidas prendem-se com dificuldades no cálculo desses investimentos. Portanto, no vosso parecer, dizem que importa atender ao disposto no número 5 do artigo 14, que remete para uma tabela anexa à proposta de lei, onde se estabelecem os princípios nos termos dos quais é efetuado o apuramento do valor de investimento. Depois acrescentam que não há nada que permita identificar os destinatários da tabela, e que fica por determinar neste âmbito de que forma será assegurada a devida supervisão por parte das autoridades competentes nacionais ao cumprimento das obrigações que impendem sobre os operadores que se encontrem vinculados à jurisdição de outros Estados-membros. Portanto, aqui estes dois aspectos, que é a dificuldade de perceber como é que se vai calcular as obrigações de investimento para as plataformas de streaming, era algo que eu gostava que elaborassem um bocado mais e também que nos trouxessem o que é a vossa reflexão sobre como é que pode ser ultrapassado estes aspectos e como é que pode ser alcançado o rigor na definição do investimento e depois também para o cálculo do contributo que têm que fazer as plataformas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Creio que a maior parte das questões já começam a ser repisadas e, portanto, não insistirei propriamente em nenhuma questão em particular que já tenha sido vista antes, em termos de questionamento. Apenas e só, se calhar, aquela discussão que há pouco estávamos a ter sobre o incentivo ou não à produção nacional e à definição das cotas. E que há pouco a resposta que foi dada é que as responsabilidades das operadoras nesse incentivo já existem, que são as taxas, ou então o financiamento direto por via das obrigações de investimento, e deu-se o exemplo dos 7.584.746,08 € que anualmente as operadoras investem com as taxas, investem, que é como quem diz, pagam taxas, e as obrigações de investimento, que são 71.000 €, também é uma coisa um pouco irrisória. Bom, isto dito fora de um contexto parece que é muito grande, não é? 7 milhões parece que é muita coisa. Mas, de facto, se olharmos para aquilo que é o universo das operações financeiras das operadoras, de todas, né, e dos lucros que cada uma tem, e que foi tendo ao longo dos anos, ainda que possamos até considerar situações de excepcionalidade, como aconteceu agora, que algumas delas acusaram inclusivamente quebras consideráveis, ainda assim parece-nos que não é nada de muito substancial, tendo em conta a massa global de que estamos a falar. E, portanto, voltamos à nossa questão, que é uma insistência no sentido em que nos parece que deve haver aqui uma obrigação superior àquilo que está previsto, não estou a falar em termos de verbas de taxas, mas outro tipo de responsabilidade que nos parece que facilmente as operadoras teriam até interesse em assumir, porque promoveriam elas mesmas a própria diversificação dos conteúdos, beneficiando aquilo que é a produção nacional. E, portanto, esta é uma nota de reflexão que, mais do que
outra coisa que gostaríamos de deixar, agradecendo desde já também a disponibilidade para nos remeterem àquela questão do direito comparativo, que será com certeza bastante útil. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, já não me vou alongar, já foi dito, foram colocadas as perguntas e esclarecidas os vários pontos, pelo menos daquilo que é o ponto de vista da APRITEL e dos seus associados, portanto, depois podemos ou não concordar, mas não posso deixar de fazer só aqui uma consideração a propósito desta última intervenção do PCP, e que é a seguinte: todo o papel que a APRITEL nos apresenta tem como linha transversal esta ideia de, como aqui foi bem explanada, de um leveling da playing field, não é? Criar condições concorrenciais de equidade entre todos os operadores. Usando este argumento do PCP de que aquilo que é o contributo por taxas ou por investimento é baixo face àquilo que são as faturações e eventualmente os lucros a apurar por estes operadores, porque esse montante é irrisório, quer dizer, certo, de acordo. Na comparação com gigantes internacionais, então ainda teríamos aqui um problema significativamente maior e, portanto, seria preciso regular, então, obrigações para esses operadores. Portanto, eu acho que, percebendo a pertinência, para eu CDS, na verdade, não é? Não sou eu coincido com esta opinião, mas CDS. Parece-nos que as tentações de, quando temos uma oportunidade legislativa de regular e de intervir, mais do que regular, de intervir ativamente naquilo que são as decisões de negócio e de gestão dos vários operadores, para um bem que até pode ser um bem maior, mas que não cabe exatamente neste objeto, é uma tentação que nós devemos fugir. Portanto, parece-me que são um problema, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aquilo que está estipulado parece-me razoável. Entrarmos em considerações sobre aquilo que são as margens de lucro ou os níveis de faturação dos operadores, se isso é compaginável com aquilo que nós entendemos que devem ser as suas obrigações de investimento, acho que não nos cabe a nós, Assembleia, definir, e, portanto, eu preferiria, honestamente, que não entrássemos nessa discussão do ponto de vista da legislação, não do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista daquilo que fica estipulado em lei. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, chegamos ao fim das intervenções dos senhores deputados e passo agora a palavra novamente ao Sr. Presidente. Disponho de até 15 minutos, pode ser menos, até 15 minutos para responder a todas as questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu registrei o até. Mais uma vez agradecer a todos as questões que foram colocadas. A discussão, de facto, é uma discussão muito interessante, é uma discussão muito viva, não é uma discussão nova nesse sentido, e eu também, nesse particular, concordo em absoluto com uma questão que o Sr. Deputado José Magalhães estava aqui a colocar. Nós também temos de perceber que esta diretiva é uma diretiva europeia, serve também para capacitar a Europa numa guerra em que a Europa está a ficar para trás, em que grande parte do que está a acontecer se está a passar noutras geografias, noutras latitudes, e por isso mesmo é importante que a Europa também tenha a capacidade de recuperar aqui algum tempo, e eu acho que esta diretiva pode ser um instrumento importante nesse mesmo sentido. E por isso mesmo nós acompanhamos muitas das coisas que estão acontecendo neste momento, nomeadamente o Digital Services Act, é algo de muito relevante para também dar aqui mais capacidade aos operadores e a todo o mercado ao nível europeu, e é importante também nesse sentido encontrarmos aqui um conjunto de mecanismos que o possam fazer. E também é importante olharmos, e também aproveito para responder já um bocadinho também à questão da Sra. Deputada Ana Mesquita do Partido Comunista Português, é importante percebermos que não existem só entidades nacionais, existem também entidades europeias. Por exemplo, em França, uma das matérias que se fez foi, na transposição, obrigar, entre aspas, o próprio regulador nacional a estabelecer uma convenção com o ARCOM para ter maior capacidade de intervenção ao nível europeu. É uma coisa que é possível fazer, não é uma coisa que seja difícil de fazer. Eu dizia isso há pouco também à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Há outros exemplos interessantes. Por exemplo, o legislador belga está a prever capacitar, dar ao próprio regulador belga o poder de intervenção
legitimação junto destes mesmos operadores de poder escrutinar relativamente a assinantes, poder escrutinar relativamente a um conjunto de dados que garantam que há uma auditabilidade das próprias operações e, portanto, é possível fazer um pouco mais do que está previsto neste mesmo diploma. Depois, relativamente à questão das plataformas de vídeo que foram colocadas por mais do que um senhor deputado, a senhora deputada Fernanda Velez, também colocou a questão das plataformas de vídeo. E o senhor deputado João Magalhães também. O senhor deputado, nós estamos no sítio, na casa certa, para definir o que é lícito e ilícito. A Assembleia da República, que é o legislador por excelência. Mas a definição se uma determinada conduta é ou não lícita não cabe a um operador, cabe de facto a um tribunal. É uma lógica da separação de poderes. E o que nós queremos chamar a atenção é exatamente a dificuldade que é para um determinado operador, de repente, substituir-se a um tribunal ou uma decisão judicial. E queremos chamar muita atenção numa matéria em que nós estamos a falar, mais uma vez, de plataformas de vídeo que, como é óbvio, transmitem conteúdos que não são conteúdos do próprio detentor da plataforma. Ele está a disponibilizar uma plataforma para alguém colocar lá, de facto, um outro conteúdo. Depois, sobre a questão do... E, portanto, nesse sentido, o que nós não queremos é a conduta do utilizador, a penalização, definir se a conduta do utilizador é lícita ou não é lícita, não pode caber, de facto, a um operador, cabe a um tribunal. Depois, relativamente à senhora deputada Fernanda Velez, que colocou a questão desta cristalização que acaba por acontecer no âmbito das grelhas de televisão. Estas normas não são normas que estejam só na lei da televisão, também estão na própria lei das comunicações eletrónicas, que também vai ter de ser revista até ao final do ano por causa da transposição da diretiva do Código Europeu das Comunicações. O ponto é que nós percebemos que isto torna um mercado muito cristalizado. Nós temos, eu disse há pouco, há canais que entretanto saíram da grelha. Se tem de haver uma comunicação, se é possível fazer uma rescisão, tudo mais, o que é que isto faz? Faz que qualquer canal que entra na grelha fica completamente cristalizado e isso não é positivo para o próprio consumidor, porque, como é óbvio, nenhum operador quererá tirar um canal que é campeão de vendas, entre aspas, um canal que tem muita gente, muitos assinantes a seguirem esse mesmo canal. O ponto é conseguir garantir até a entrada de mais oferta, de novos serviços, de novos canais, num mercado que é um mercado muito dinâmico. O mercado em Portugal é um mercado estável, mas o mercado da produção é um mercado nacional e internacionalmente muito dinâmico e, portanto, faz sentido poder entrar coisas novas, tendo de sair outras coisas. Portanto, o dinamismo do mercado, que é positivo para os próprios consumidores, está a ser muito cristalizado por causa desta mesma regra. E, portanto, em nosso entendimento, o que se devia fazer era retirar esta mesma regra, porque ela não faz sentido nenhum nos dias de hoje, retirando-a também da própria LCE. Depois, relativamente também às questões colocadas pela Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, que eu mais uma vez agradeço, relativamente às obrigações de investimento, nomeadamente a questão do artigo 14A. Há um ponto para nós que é um ponto muito importante. Muitos dos conceitos que estão nesta diretiva são conceitos um bocadinho vagos e indeterminados. E era importante, na transposição da diretiva, neste processo que passará agora aqui para a Assembleia da República, nós podermos densificar um bocadinho melhor o que é que alguns destes conceitos querem dizer, porque senão teremos no futuro uma dificuldade quando formos fazer a aplicação. Por exemplo, no que são proveitos relevantes que estão previstos também aqui. Como é que nós vamos conseguir densificar algumas das matérias que lá estão? Certamente que nós não podemos considerar que matérias que são, por exemplo, comunicações comerciais, que já pagam, os anunciantes já pagam, que vão entrar dentro do que são os proveitos. Não faz muito sentido. Temos de garantir que, por exemplo, os proveitos são os proveitos líquidos, é o que faz sentido. Temos de garantir, por exemplo, que obras que não podem beneficiar do apoio do ICA, se tiverem receitas, também não devem contar para os proveitos. Isso me parece muito relevante. Depois a senhora deputada colocava uma outra questão que é muito relevante também, que é a questão daquela tabela anexa que está em aberto. Nós entendemos que era importante poder também densificar um bocadinho muito mais essa mesma tabela e também nesse sentido poder trabalhar um bocadinho para percebermos efetivamente como é que se aplica. E também é importante olhar para outros exemplos, eu citava-os há pouco, em que os reguladores nacionais, as entidades que, do ponto de vista nacional, fazem essa mesma supervisão, têm capacidade efetiva de solicitar dados, solicitar números de assinantes, prazos dessas mesmas assinaturas,
com uma obrigação para o próprio prestador do serviço de fazer essa mesma comunicação. Não me parece que isso seja possível, quer numa lógica nacional, quer mesmo depois também numa lógica de cooperação europeia. Depois, relativamente às últimas duas questões que foram colocadas, quer pela Sra. Deputada Ana Mesquita, quer pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, aproveitando para complementar as duas, explicar um bocadinho o seguinte, e isso parece-me muito relevante. Os operadores contribuem com dimensão, com bastante dimensão. E a Sra. Deputada Ana Mesquita dizia uma coisa que eu achei muito curiosa, que foi os lucros ao longo dos anos que os operadores têm. Sra. Deputada, os dados são dados públicos, estão publicados todos os anos na Anacom. Eu chamo a sua atenção, Sra. Deputada, que o mercado das comunicações em Portugal, hoje, o último dado conhecido é o dado de 2019, em 2019 representa menos, quase 7 mil milhões de euros do que representava em 2010, 2011. E, portanto, a Sra. Deputada, os lucros que a Sra. Deputada está a falar são lucros que todos os anos são menores, e são menores com muito significado. Porque é um mercado muito concorrencial, há uma enorme concorrência entre os operadores, é um mercado que, nesse sentido, muitas vezes esmaga muitos dos preços que oferece aos próprios consumidores e isso vê-se na evolução do próprio mercado. Ao mesmo tempo, Sra. Deputada, a verdade é que as contribuições dos operadores ao longo destes últimos anos têm vindo sistematicamente a subir. O que nos parece muito importante, Sra. Deputada, é que estas obrigações não caiam única e exclusivamente sobre uma parte dos operadores. Se há outros operadores que estão, de facto, neste momento, a operar no mercado português, têm consumidores portugueses, concorrem com os operadores nacionais. Muitas vezes as pessoas fazem escolhas, deixam de ter um produto para terem outro produto, que, nesse sentido, quem está a beneficiar também, quem está a tirar receitas do mercado português, tenha as mesmas obrigações que quem está a operar no mercado português. Isso é que me parece que traduz justiça no próprio mercado, a lógica de uma economia social de mercado implica exatamente essa mesma regulação e, acima de tudo, desse ponto de vista, que existam condições concorrenciais que são iguais para todos. Os level playing fields que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa referia, e bem, e que nesse sentido me parece muito relevante. Aliás, a lógica da própria diretiva passa muito por isso. Uma das matérias mais importantes que está no âmbito da própria diretiva é exatamente essa dimensão de nós podermos equilibrar o jogo para todos, para que ninguém saia prejudicado, muito especialmente num mercado como o mercado português, em que a própria dimensão do mercado não é comparável com outros mercados, nem com o mercado global a nível europeu e, portanto, eu acho que é muito importante garantir, nós não temos nenhuma proteção especial, não é nada disso. É importante garantir que as condições são iguais para toda a gente, que toda a gente pode competir de uma forma que seja justa. E isso é que eu acho que é muito relevante para proteger também os próprios consumidores e também, nesse sentido, entendemos que esta diretiva e a transposição da diretiva pode ser uma oportunidade para termos um mercado ainda mais dinâmico. Se nós conseguimos retirar aqui algumas das matérias que também estão a travar um bocadinho também o próprio desenvolvimento do mercado, acho que estaremos a fazer bem. Na lógica que dizia inicialmente, infelizmente a Europa nesta dimensão está, infelizmente, a ficar para trás. É importante que a própria Europa também possa competir do ponto de vista global. Esta diretiva penso que será muito relevante nesse mesmo sentido e por isso mesmo, Sr. Presidente, termino respeitando-o até, portanto, menos de 15 minutos, mas mais uma vez colocando a Apritel, todos os associados da Apritel, ao vosso total dispor para qualquer esclarecimento adicional, para qualquer dúvida adicional, para qualquer ajuda em tentarmos encontrar aqui soluções que sejam soluções que de facto melhorem para todos a própria dimensão do mercado e que nesse sentido a própria transposição da diretiva seja feita da melhor forma possível e, portanto, do nosso lado ficam com essa total disponibilidade para podermos continuar a fazer este mesmo trabalho e, como é óbvio, Sra. Presidente, termino como comecei, agradecendo muito a possibilidade que nos dão de aqui, cara a cara, ainda que com máscara, mas cara a cara, podemos explicar aqui um bocadinho a nossa posição e podemos, como é óbvio, mais uma vez, disponibilizarmos para tudo o que entenderem. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os agradecimentos iniciais quanto à vossa prestação até agora, portanto, ou seja, do parecer escrito, mas adiciono agora com muita sinceridade os agradecimentos por todos os esclarecimentos adicionais, toda a disponibilidade para responder sem evitar nenhuma pergunta a todas as questões colocadas e estimo muito ver que continua com
E podemos concordar ou discordar, mas de continuar a ver com esse entusiasmo, essa garra, essa vontade de participar igual a si próprio ao longo dos anos. Muito obrigada a todos e muito obrigado principalmente ao senhor doutor, senhor deputado. Não, isto há coisas que é como tem que ser à francesa. Uma vez que foi, continuará a ser sempre. E, portanto, é sempre da casa. É sempre da casa e agradeço muito esse seu entusiasmo e toda a disponibilidade para continuarem a colaborar connosco. Como digo, podemos discordar, mas estamos todos sempre do mesmo lado, na procura de algo melhor. Muito obrigada por isso.